Oi, gente, a paz do Senhor. Tô meio sumida, né? Esses dias têm sido dias um pouquinho difíceis, mas graças a Deus, Deus está no controle. Então eu passei aqui para dizer que tá tudo bem, que Deus está no controle. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algo que eu li agora, ainda há pouco, e o Senhor me trouxe essa palavra, que é uma palavra muito simples, mas é uma palavra que eu quero dividir com vocês, eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que em algum momento da sua vida você vai lembrar disso que está escrito aqui na palavra de Deus e que você vai poder compartilhar isso com outras pessoas também, a fim de que elas sejam consoladas, a fim de que elas sejam edificadas com a palavra de Deus. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para o que está escrito no 1 Samuel, capítulo 30. Perdão pela tosse. 1 Samuel, capítulo 30. A gente vai ver uma cena que acontece com Davi e que a gente vai olhar uma reação de Davi que não seria uma reação esperada por um homem que é rei, por um homem que tem, né, assim, teria, né, todo o poder, todo o controle nas mãos. E era um homem muito culto, muito sábio, muito experimentado no seu relacionamento com Deus. E eu quero que vocês percebam aqui, né, no capítulo 30, que nós vamos falar de um homem que que foi muito experimentado no seu relacionamento com Deus. Né? Não é Davi, ele não conhecia Deus de antes de ontem, ele não conhecia Deus de ouvir falar. Não, Davi, quando ele passa por essa situação aqui, ele já havia tido experiências com o Senhor, ele já havia tido momentos de intimidade com Deus. E aqui ele mostra pra gente uma maneira de superarmos situações que a gente até então, no nosso primeiro momento a gente se desespera, no nosso primeiro momento a gente quer desistir, no nosso primeiro momento a gente quer chutar o balde, a gente quer entrar no quarto, fechar a porta, apagar a luz e tal. Mas eu quero que você preste atenção. Aqui ele vai contar, nesse capítulo, quando a cidade de Ziklag ela é saqueada pelos amalequitas. Né, os amalequitas aqui foram um dos grandes inimigos de Israel. E aqui eu vou ler para vocês o que está escrito. Aconteceu que no terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade. Tomaram Ziklag e a incendiaram. Quando Davi chega nessa cidade, ele encontra o pior cenário possível e imaginável. Eu acho que Davi jamais iria pensar que ele poderia chegar em algum lugar e encontrar uma situação tão desesperadora quanto ele encontrou aqui no capítulo 30. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem os pequenos, nem os grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Né? Os amalequitas sequestraram essas pessoas e levaram embora, mas toda a cidade, eles tacaram fogo, acabou com aquilo. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que ela tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. E agora preste atenção no versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Sabe, quando eu li isso daqui, me veio à mente tantas e tantas vezes que eu mesma já chorei de não ter forças para não conseguir chorar. Eu não sei se você já passou por isso, de você estar tão desesperada, de você estar tão triste, tão amargurado, que você não tem nem força para chorar. Sabe assim, você não consegue nem buscar palavras para orar e fica tudo tão confuso porque você quer se expressar, você quer falar com Deus, mas a sua dor, né, a sua dor interior, ela é tão forte que você não consegue se expressar. E aqui no versículo 4 diz que Davi ele ergueu a voz e ele chorou tanto, e eu fico imaginando esse homem no chão, ajoelhado, sabe, assim, sem força, sem esperança, olhando para aquela situação e não vendo solução ali.
E a primeira coisa que eu quero te dizer é que talvez em algum momento da sua vida, ou você já viu uma situação assim, ou você esteja vendo uma situação assim. Talvez você esteja de frente com algo da sua vida que foi saqueado, foi roubado, foi incendiado pelo inimigo. Talvez você esteja vendo áreas na sua vida sendo levadas cativas, como foram levadas essas mulheres, os jovens e os velhos. E você fica olhando para aquela situação e você fala assim, meu Deus, Senhor, o que eu faço agora? Tipo, olha o que o inimigo tá fazendo, sabe? Olha o estrago que tá a minha vida, olha que ponto que eu cheguei, olha que ponto que isso tá, eu não sei nem por onde eu começo, eu não sei nem pelo que eu oro primeiro, eu não sei nem pelo que eu jejuo, eu não sei nem pelo que eu peço. E eu acredito que foi esse momento, esse pequeno momento de desespero que Davi vivenciou. E eu acho lindo isso ter sido revelado aqui na Bíblia, isso ter sido mostrado. Sabe por quê? Porque nos mostra que com toda a experiência que Davi tinha, com todo o conhecimento que ele tinha de Deus, de quem era Deus, ele era homem. Ele era homem, sabe? Ele era homem e ele tinha sentimentos, ele tinha histórias, ele tinha um coração, ele tinha emoções. E não é porque ele era um homem forte e experimentado com Deus que ele abafou as emoções dele. Não é porque ele era um homem forte e experimentado com Deus que ele fingiu que tudo aquilo não estava acontecendo e que ele deu uma de forte, olha, bateu no ombro de Davi e falou assim, Davi, fica na paz aí que você tem que ser forte. Não, Davi, você não tem que ser forte. E aqui diz o seguinte, também as duas mulheres de Davi haviam sido levadas, né? Ainoã e Abigail. Abigail que tinha sido viúva de Nabal. Davi ficou, olha como é que estavam as emoções de Davi. Olha como é que Davi estava por dentro. Porque por fora, a gente já viu aí no versículo 4 que ele estava muito mal. Por fora a gente já via, né? Se qualquer pessoa que passasse e olhasse para Davi, ia pensar assim, olha, agora acho que o rei não passa não. Por fora ele já estava um caco. Mas aqui no versículo 6 mostra como é que ele estava por dentro. E diz o seguinte, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Então assim, não só o homem estava com aquele peso de, meu Deus, olha o que os amalequitas fizeram, né, com essa cidade, fizeram com esse povo, com essas mulheres. Mas agora, aquelas pessoas que estão vivas estão tão amarguradas que elas querem tentar contra a minha vida. Elas querem me culpar, sabe? Elas querem dizer que a culpa é minha, elas querem colocar um fardo nas minhas costas, um fardo que não é meu. E eu quero te dizer que fardos que não são seus. Talvez você esteja carregando fardos que não são seus. Talvez você esteja carregando culpas que não é sua, que não são suas. E quando Jesus diz para que a gente troque com ele, para que a gente entregue para ele isso que está pesando nas nossas costas e pegue o dele, é porque o dele nós conseguimos carregar. E o nosso ele consegue resolver. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. E aí esse povo, né, ainda queria apedrejar Davi, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, eu já consegui pincelar aí para vocês mais ou menos como é que estava, né, aquela situação, como é que estava a situação externa da cidade, como é que Davi estava por fora, como é que o povo estava por dentro. Ou seja, aquele povo estava olhando para aquela situação e não estava vendo esperança, aquele povo estava sem esperança. E aí eu te pergunto, oi Aquino, e aí eu te pergunto, como é que você está hoje, sexta-feira, feriado, dia 20, como é que você está diante de Deus? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que tá, aliás, como é que está a sua vida? Né? Você não precisa responder para mim, não. Responde para você. Como é que está a sua vida? Se você der um passo para trás e se você olhar para a sua vida, assim, né? Se você olhar para a sua vida tipo num panorama, o que você enxerga? O que você está enxergando no dia de hoje? Você enxerga uma cidade fortificada? Você enxerga uma cidade murada? Uma cidade onde existe um rei
e esse rei, ele é um rei que protege, esse rei, ele é um rei que cuida, ou você dá um passo para trás na sua vida e você vê uma cidade que acabou de ser destruída. Você vê uma cidade que as fortalezas caíram, os muros caíram, uma cidade incendiada pelo inimigo. Sua vida, será que você olha para a sua vida? Será que a gente tem olhado para a nossa vida e a gente tem visto uma cidade que foi incendiada pelo inimigo? Qual é a área? Agora essa é uma outra pergunta. Qual é a área da sua vida que foi levada cativa? Como foi levado esses homens e essas mulheres? Seu ministério? Será que é o seu ministério que de repente o inimigo veio, o Satanás veio e ele tomou e ele tirou a sua esperança? Será que é a sua área emocional? Será que é o seu emocional que Satanás tem levado cativo? Será que são as suas finanças que ele tem levado cativo? Né? Será que são as suas emoções? E quando eu falo de emoções, eu estou falando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, o que você tem pensado, o que você tem sentido, o que Satanás tem levado cativo. Porque algo acontece, como aconteceu aqui. Talvez não necessariamente nesse momento, mas em algum momento anterior, ou talvez isso venha acontecer no futuro. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu quero mostrar para vocês como é que termina essa reação de Davi. Porque como termina a reação de Davi, é como começa a vitória dele. Preste atenção nisso, a maneira como Davi reage ao caos que estava a vida dele é exatamente o start, é exatamente a chave que ele precisava virar para dar a volta por cima dessa situação toda. Você consegue entender isso? Porque, presta atenção, vou falar mais uma vez, a cena que ele estava vendo, gente, não era uma ceninha qualquer não. Não tinham roubado a carteira de Davi, não tinham ido lá e roubado a coroazinha e o cetrinho dele não. Tinham acabado com a história da vida dele, sabe? Tinha acabado com a história de uma cidade, tinha acabado com a reputação de um homem. Imagina como é que ele devia estar se sentindo. E tá ok, né? Isso é um outro ponto que eu quero destacar nessa live, nessa live breve. Tá ok ficar triste diante de uma situação dessa. Tá ok chorar, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem, sabe, você fazer como ele fez aqui, erguer a voz, prantear. Tá tudo bem, sabe, você colocar o joelho no chão e chorar até você perder suas forças. Tá tudo bem. Ninguém precisa fingir que é forte, ninguém precisa fingir que é super-homem, ninguém precisa fingir que é super mulher. Deus não quer isso. Deus não quer que você finja ser uma pessoa que você não é. Mas olha o que está escrito no final do versículo 6. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diante daquele caos inteiro, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E a palavra que eu quero trazer para você, a palavra que eu quero deixar nessa tarde para você é: se reanime no Senhor, seu Deus. Eu não sei o que você está passando, sabe? Eu não sei pelo que você está sofrendo, mas quando eu li isso daqui, ficou muito claro para mim que eu precisava dividir essa palavra com você. Então, de repente, não é nem para você que está me ouvindo aí agora, mas eu tenho certeza que essa palavra vai ser para alguém, porque o Senhor tem urgência que essa palavra chegue ao coração de alguém que eu não sei quem é. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se reanime no Senhor. Você não conhece Deus de ontem, você não conhece Deus de ouvir falar. Você conhece Deus porque você teve uma experiência com Ele. Lembra de tudo que o Senhor já fez por você. Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra de todos os milagres que Ele fez na sua vida, de todas as maravilhas que Ele fez na sua vida. Porque quando a gente traz a nossa mente, quando a gente traz a nossa memória, o que nos traz esperança, nós conseguimos nos reanimar no Senhor, nos reanimar em Deus. Assim como fez Davi. Talvez você esteja olhando para uma situação até pior do que ele está vendo aqui, do que ele viu aqui. Talvez você esteja olhando para um diagnóstico médico
né, para um diagnóstico de morte. Talvez você esteja olhando para uma conta bancária que está no vermelho. Talvez você esteja olhando para uma situação onde você, no meio da multidão, está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha. Mas eu quero te dizer isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer isso. Se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Como, Renata, como é que eu vou me reanimar no Senhor fazendo o que Davi fez? Fazendo o que Davi fez. Adorando. Não importa. Tá chovendo? Adora. Tá fazendo sol? Adora. Você tá feliz? Adora. Você tá triste? Adora. A adoração move os céus. A adoração chega no coração de Deus. Sabe? E quando a nossa adoração verdadeira chega no coração de Deus, o refrigério chega na nossa alma. A nossa felicidade chega, sabe? Eu quero contar pra vocês, quando a minha mãe morreu num domingo. Domingo seguinte, eu tava na igreja, né? E era só eu e ela, né? Lá, quando eu morava em São Paulo, era só eu e minha mãe. Então, assim, quando eu deixei o corpo da minha mãe no crematório, eu deixei o corpo da minha mãe lá no crematório e fui pra casa. Fui pra casa sozinha, só morava eu e ela. Eu tinha 21 anos na época. E ali eu entrei, fechei a porta de casa e aí fiquei olhando, né? Tipo, o meu pai morava aqui no Rio, né? Eu fiquei morando sozinha em São Paulo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que acabou de acontecer? Né? Eu acabei de deixar o corpo da minha mãe no crematório. E aí, naquele mesmo momento, eu já abri o guarda-roupa, já saí tirando as roupas dela, porque os meus parentes estavam lá em casa, porque eles tinham ido por conta do funeral. Mas eles iam embora no dia seguinte. Né? Então, o que precisou ser dado, eu já dei logo, já comecei já a agilizar as coisas naquele momento. Mas no domingo seguinte, que era o domingo que eu estava na igreja, as pessoas olhavam para mim e elas diziam para mim assim, Renata, nem parece que você perdeu a sua mãe tem uma semana. E depois, quando eu voltei a trabalhar e quando eu contava que a minha mãe tinha morrido e tal, elas falavam para mim assim, nem parece que você perdeu a sua mãe. E não era algo forçado, sabe? Eu não tava forçando ter um sentimento, eu não tava forçando uma reação. Eu estava vivendo aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. Porque até aquele momento eu conhecia o Espírito Santo de ouvir falar. Mas quando a minha mãe morreu, quando eu olhei para aquela situação, né, que estava ali na minha frente, para aquele corpo no caixão, e que eu sabia que era uma coisa que não tinha volta. Não tinha volta, né? Não tinha, a não ser que Deus ressuscitasse ela, mas era algo que não tinha volta. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo me consolou. Me consolou sabendo para onde ela tinha ido. Me consolou sabendo que eu jamais estaria sozinha novamente. É claro que até hoje, né? Até hoje eu ainda choro, até hoje eu tenho lembranças, até hoje eu sinto saudades. Isso já tem mais de 20 anos, mais de 20 anos. Mas é tudo diferente quando a gente consegue se reanimar no Senhor. É tudo diferente quando a gente consegue olhar para Deus e saber, Senhor, é do Senhor. É do alto que vai vir a minha salvação, é do alto que vai vir o meu socorro, é do alto que vai vir a minha felicidade. E foi exatamente esse insight que Davi teve aqui. E quando diz, mas Davi se reanimou no Senhor. Eu não sei em que momento, né? A Bíblia não fala exatamente em que momento, mas eu e Renata, eu imagino a cena. Porque aqui no versículo 7, fica assim, fica tudo muito mais claro, com certeza. No versículo 7 diz assim, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. Ele chegou para Ameleque e falou assim, chegou para Abiatar e falou assim, me traz aqui a estola sacerdotal. Eu imagino Davi levantando, depois de chorar muito, depois de se desesperar, depois de gritar tudo que tinha que gritar, depois de chorar tudo que tinha que chorar, depois de orar tudo que ele tinha que orar, porque é necessário a gente fazer isso,
né? Quando estamos tristes, a gente não pode simplesmente entrar no quarto e fingir que não tá nada acontecendo. Vai ficar triste, mas vai ficar triste aos pés do Senhor, sabe? Vai chorar aos pés do Senhor, vai se lamentar com Deus, sabe? Vai chorar no colo do teu pai, porque é Ele que vai vir com consolo para você. E aí trazem essa estola sacerdotal para Davi. Abiatar trouxe para Davi. Então Davi consultou o Senhor. E essa aqui quando você começa a ler sobre a monarquia, e principalmente sobre a história de Davi, você vai ver Davi fazendo isso inúmeras vezes. Você vai ver Davi orando a Deus, Davi consultando o Senhor, Davi clamando a Deus. Por isso que eu falo, quando ele chegou e ele viu Ziklag toda destruída, as mulheres sendo levadas cativas, quando ele viu aquele cenário de destruição, aquele cenário de morte, é claro que ele ficou chateado, sabe? É claro que ele ficou triste, é claro que passou uma depressão por ele, é claro que passou um desespero, é normal, o homem era normal, mas ele já havia tido experiências com Deus, e eu tenho certeza que você que está aí, você também já teve experiências com Deus. E se você não teve experiências com Deus ainda, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que Deus vai ter experiências com você. Deus vai permitir que você tenha experiências com Ele para que você saiba quem Ele é, para que você saiba quem é Deus, para que você saiba o que o Senhor pode fazer na sua vida, que para Ele não existe impossíveis, que Ele não é um Deus limitado, sabe, que é Ele quem põe um ponto final na história, não é homem, não é diabo, não é Satanás, não é inimigo, não é ninguém, é Deus que põe um ponto final quando Ele achar que a história terminou. E quando Ele achar que a história não terminou, a gente vai passando, a gente vai glorificando, a gente vai adorando, a gente vai, sabe, tá chorando, mas vai chorando mesmo. Tá triste, mas vai triste mesmo. Continua adorando, continua glorificando. Sabe, não para. Porque numa situação dessa, o que Satanás queria era que Davi, de repente, entrasse numa caverna, que Davi de repente entrasse numa caverna escura, entrasse ali no mundinho dele e começasse a reclamar e começasse a dizer: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Logo eu que sou o rei de Israel, logo eu que sou um homem tão bom, logo eu que sou um homem segundo ao seu coração. Davi poderia, sabe, ter questionado, ter se lamentado, mas não. Em algum momento, a mente de Davi se lembrou de tudo que Deus já havia feito. E que em nome de Jesus, nos seus momentos de crise, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de aflição, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente tudo aquilo que o Senhor já fez. Sabe, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente a capacidade do seu Deus de te lembrar a quem você serve. A quem você serve. Sabe, começa a dizer: eu sirvo um Deus todo-poderoso, eu sirvo o Deus criador do céu e da terra. Eu sirvo um Deus que para Ele não existe impossíveis. Não existe impossíveis, eu sirvo um Deus que é ilimitado nas suas promessas. Eu sirvo um Deus que deixou a sua palavra para mim. Para mim. E eu tomo posse de cada palavra, de cada vírgula, de cada ponto. E aí, trazem essa estola sacerdotal para Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Eu devo me vingar? Eu devo ir atrás deles? Eu devo perseguir esse bando? Conseguirei eu alcançá-lo? E o Senhor respondeu: sim, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Eu quero deixar essa palavra. Se reanime no Senhor. Consulte o Senhor. Consulte a Deus naquilo que você está em dúvida. Consulte a Deus naquilo que você tá aflito, naquilo que seu coração está pesado. Consulte o Senhor. E aquilo que o Senhor te mandar fazer, vai e faz. Não questiona. Para de ficar questionando Deus. Vai e faz. Pode parecer estranho num primeiro momento. Deus, mas olha só.
acabaram de tacar fogo na cidade, acabaram de levar as mulheres, acabaram de levar os jovens, acabaram de levar os anciãos, e agora o Senhor está me dizendo que é para eu ir atrás desse povo, que eu vou vencer eles. E a minha fraqueza, né? Porque aqui é como se Deus estivesse falando assim: Davi, se levanta e pode começar a guerrear contra o teu inimigo. Pode começar a guerrear contra o teu inimigo, meu irmão e minha irmã. Quando Deus te dá a palavra, quando é o Senhor, quando é Jeová Sabaô que vai na tua frente, quando é Jeová Sabaô, quando é o teu general de guerra, quando é o teu general de guerra que te manda aí, que vai na tua frente, você pode ter certeza que você vai libertar os cativos. Você vai libertar os cativos e você vai alcançar tudo aquilo seu que foi roubado em nome de Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você é super crente, não é porque você merece, mas é porque o nome do Senhor, ele vai ser exaltado e ele vai ser glorificado nessa circunstância que você está passando. Nessa circunstância, exatamente aí, ó, no olho do furacão, é aonde o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E versículo 18, Davi obedeceu, então tá, é pra ir, então eu vou aqui, ó, enxugar minhas lágrimas, vou aqui me recompor, vou aqui começar a glorificar Deus, sabe? Então aí, ó, começa na tua casa, enxuga tuas lágrimas, começa a se recompor, sabe? Pega a palavra, começa a declarar a palavra, começa a orar, põe um louvor, põe uma pregação pra você ouvir, sabe? Levanta, chorou tudo que tinha que chorar, clamou tudo que tinha que clamar, então agora é a hora do ataque. E como é que a gente ataca? Como é que a gente ataca? Como é que a gente ataca o inimigo? Como é que a gente ataca o nosso inimigo que nós não vemos? Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através das armas espirituais que Ele sabe que a gente tem e que a gente pouco usa. Se nós soubéssemos que as nossas orações calam, enfraquecem, emudecem o nosso inimigo, nós oraríamos muito mais. Então, quando Deus falar, se levanta e começa a guerrear, porque eu vou dar o teu inimigo nas tuas mãos, eu te darei os teus inimigos nas tuas mãos. Se você for parar para pensar, em toda a Bíblia, todas as vezes que Deus falou para o povo dele, você pode procurar, você pode caçar aí, todas as vezes que Deus falou, vai, que eu entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, todas as vezes Deus cumpriu com essa promessa. Não teve uma vez, mas por quê? Por quê? Porque o povo se levantou e ele creu, o povo creu que Deus estava indo na frente. Eu quero te dizer que Deus está na tua frente. Deus está na frente desse problema. Por mais que você olhe e que você veja tudo destruído, por mais que você olhe e que você veja que o número dos teus inimigos é gigantesco, sabe? Que o número dos teus inimigos ultrapassa o teu entendimento. Eu quero te dizer que muito maior é aquele que está em você. Muito maior é o Senhor dentro de você. Você pode ser desse tamaninho, o que na verdade você é, o que nós somos. Nós somos desse tamaninho aqui, ó. Mas Deus em nós, Ele é um gigante. Deus em nós, Ele é poderoso. Deus em nós, Ele é tudo que nós precisamos. E aqui no versículo 18 termina dizendo: assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Davi foi, ele resgatou tudo. Se você for continuar, eu vou voltar um pouquinho. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os amalequitas, o inimigo, ele jamais iria imaginar que Davi iria se reanimar no Senhor, que Davi iria se recobrar, se reconstruir. Os amalequitas não estavam esperando, sabe? Os amalequitas não estavam esperando. E quando Davi chega
Davi os atacou. Versículo 17. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Foi uma guerra longa? Foi uma guerra longa. Davi se cansou? Provavelmente sim. Era homem. A gente se cansa. Tem guerras que a gente passa na nossa vida que misericórdia, minha amiga. Misericórdia. São guerras que parecem que são assim, infindáveis. São guerras que parecem que não vai acabar nunca. Que você fala assim, Senhor, quando é que essa guerra vai acabar? Quando é que esse vento vai passar? Imagina uma guerra dessa, gente, do crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Não foi uma guerrinha, não foi 2 tapinhas na cara dos amalequitas, não. Foi uma guerra intensa. Mas repito, não se assuste com o tamanho da guerra que você está passando. Não se assuste com o tamanho da guerra que você possa vir passar. Não se assuste com a quantidade de inimigos que você tem na sua frente. Pensa, quem está liderando essa guerra. E não é você que está liderando essa guerra. Não é você que está liderando essa guerra. Você está apenas cumprindo ordens do teu general de guerra. Ele está na tua frente, ele que está conduzindo. E aí do crepúsculo até tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou, glória, Senhor, Deus, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, nada do que os amalequitas haviam tomado. Davi foi lá e resgatou tudo. Diante de uma palavra liberada por Deus, Davi estava se movendo debaixo de uma palavra liberada por Deus. Nunca se mova debaixo de palavras liberadas por homens. Nunca, mas se mova debaixo de palavras liberadas pelo Senhor. Davi trouxe tudo de volta. Eu profetizo restituição na sua vida. Eu declaro restauração na sua vida. Eu declaro restituição, restauração da sua saúde, do seu ministério, da sua vida financeira, da sua vida emocional. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética nessa tarde fria e chuvosa aqui do Rio de Janeiro, nessa tarde cinza. Mas eu tenho certeza que acima dessas nuvens cinzas que eu tô vendo daqui, o céu tá azul, o céu tá limpo. O céu tá limpo, sabe? Talvez você esteja olhando para o alto, esteja vendo um céu cinza sobre a sua cabeça. Mas recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra. A restituição, o favor de Deus está chegando sobre a sua vida. Está chegando a restituição, está chegando 7 vezes mais. E tudo isso para glória e honra do nome do Senhor. Recebe mesmo, recebe. Começa a glorificar aí. Começa a glorificar na sua casa. Começa a dar glória a Deus. Começa a dizer assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, eu sei que não é a Renata que está falando. Eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu sei que não são palavras, não é um crentez que ela está falando. Ela está liberando a tua promessa. Ela está liberando a tua palavra de restituição. Por trás dessas nuvens cinzas, o céu está azul. E em nome de Jesus, por trás desse céu cinza, desse teto cinza que talvez esteja sobre a sua cabeça, existe um céu azul. Existe um céu azul. Davi também tomou todas as ovelhas e todo o gado. Davi, ovelhas e gados falam de finança. Ovelhas e gados falam de provisão. Davi foi lá, ele foi roubado? Foi roubado. Foi roubado? Foi roubado. Mas Davi foi lá e ele pegou todas as ovelhas e todo o gado. Houve a restituição financeira na vida deste homem e na vida de quem estava com ele. Então, levaram esses animais diante de Davi e disseram, esse é o despojo de Davi. Essa foi a história de um homem, de um rei, de um grande rei de Israel. O mesmo homem que escreveu o Salmo 56, que se você puder, você anota aí para você ler depois. Quero destacar
2 versículos do Salmo 56. Versículo 3. Quando eu ficar com medo, isso é Davi falando, é o mesmo homem, tá? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Hei de confiar em quem? Hei de confiar no Senhor. Quando eu ficar com medo, quando você ficar com medo, né? Quando você passar pelo vale, quando você passar pelo deserto e o medo vier, porque vem, gente, pelo amor de Deus, nós não somos super crentes, não. Nós somos filhos e filhas. Nós somos mulheres e homens com sentimentos, nós somos mulheres e homens com emoções, e nós somos mulheres e homens que sentimos medo sim. Sentimos medo sim, e não é às vezes pouco medo não, às vezes é muito medo. E aqui diz, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Ore, canta na macheira. Queridos, hei de confiar em Deus, cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu creio. Neste Deus, em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Você pode dizer, nada temerei? Nada temerei. Nada temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nada temerei, porque o Senhor é minha torre forte. Nada temerei, porque eu não vou me assustar com panelaço de diabo. Eu não vou me assustar com o grito do inimigo. Ele vai ter 2 trabalhos se ele se levantar contra a minha vida. Vai se levantar e te cair. Em nome de Jesus. O que pode me fazer um mortal? O que pode me fazer um mortal? Queridos, que em nome de Jesus essa palavra traga paz ao seu coração no momento em que você está vivendo. Não sei qual é o momento que você está vivendo, mas que essa palavra que eu senti de Deus de compartilhar com vocês agora. Eu tava ali na sala, tava lendo. Na verdade, eu não estava nem lendo isso. Eu estava lendo a segunda carta aos Coríntios, Paulo aos Coríntios. Mas me veio essa passagem. E me veio essa vontade de compartilhar com vocês. E que em nome de Jesus você possa compartilhar esse vídeo com alguém. Com quem Deus te direcionar, com quem Deus te mandar. Compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai cair em solo fértil. O seu coração é solo fértil, mas existem outros aí fora que precisam ouvir isso, que precisam ser encorajados essa tarde, que ainda nessa tarde precisam se reanimar no Senhor. E que em nome do Senhor Jesus você possa ser um instrumento. Amém, amém. Que em nome do Senhor Jesus você possa ser um instrumento. Eu declaro em nome de Jesus que você sempre vai ser um instrumento para propagar o Evangelho. Mateus, eu compartilhei 1 Samuel capítulo 30, do versículo 4 até o versículo 7, depois eu li o versículo 18, depois eu li o Salmo 56. Para quem chegou agora, revejam a live desde o início. Que Deus te abençoe e te guarde, que vocês tenham um excelente feriado, que vocês tenham um excelente final de semana, que vocês tenham ainda nesse final de semana experiências com Deus. E depois vai lá, me conta, vai lá no meu feed, vai lá no meu inbox, vamos conversar mais, me conta o que Deus tem falado com você, me conta como é que Deus tem movimentado a sua vida, me conta pelo que você está passando, porque quando a gente troca testemunhos, nós fortificamos a nossa fé, nós fortificamos as nossas experiências. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigada por terem estado comigo aqui compartilhando essa palavra. E compartilhem. Clica aí no aviãozinho quando terminar e mandem para a maior quantidade de pessoas que vocês puderem. Um cheiro também para você, Diana, para Lu, para todo mundo que está aqui. Eu estava sumida, mas já tô ficando bem. E mesmo se eu estivesse botando sangue pelo olho, eu viria aqui compartilhar essa palavra com você, porque Satanás vai me parar, não. Não dessa vez. Nem nunca. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fica na paz.